Tudo bom? Nessa Live Express de hoje eu vou estar falando sobre blindagem energética, limpeza energética para mulheres empreendedoras. Tudo que você precisa saber para que você possa se proteger mais sem você perder a sua sensibilidade. Fica comigo nessa Live Express e com isso você vai trilhar um cenário de muita transformação. Sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico especializado em reprogramação mental e apometria. Muito bem, vamos lá. Vamos trazer aqui, começar essa live com sinais de que, de repente, o seu campo áurico ele pode estar vulnerável. Sabe qual é aquele momento que você está cansado? Que você tem, de repente, percebido que tudo que você, ao seu redor, as pessoas que você se relaciona, o ambiente onde você vai, está começando a te trazer peso, cansaço, desvitalização? Então, quando isso começa a acontecer, normalmente isso é um indício de que o seu campo energético ele está começando a ficar vulnerável, ele está começando a ficar com brechas energéticas. Isso pode ser fruto de obsessões espirituais, isso pode ser fruto da sua frequência estar baixando e você acabar gerando um cenário não saudável. Sabe aquele contexto onde, de repente, você sente dor de cabeça, simplesmente por ter se aproximado de pessoas que você vê que tem uma postura duvidosa diante de fofocas, maledicência? Tudo isso pode estar trazendo um campo de drenagem energética sem você perceber. Tem pessoas que podem gerar essa drenagem e tem cenários de ambientes que também podem gerar essa drenagem. E muitas vezes, quando você se sente assim, é porque inconscientemente você está doando essa energia sem você perceber. Eu tenho escutado de muitas pessoas assim: eu sou uma pessoa meio de esponja. Daniel, eu acabo puxando tudo para mim. Na verdade, você está puxando o que é denso e está doando o que é saudável, sem você entender e sem você tomar consciência disso. E por isso que é importante que você possa trilhar um cenário de empoderamento pessoal, de enfrentamento, de você falar assim: eu sou autossuficiente, eu sou autorresponsável. Se algo não está bom comigo, compete a eu mudar esse quadro e eu vou buscar me transformar. E o primeiro cenário de transformação é um cenário de você aprender a se proteger. Por isso que eu desenvolvi um curso prático, básico, de autodefesa psíquica e energética, que ele ajuda a pessoa a se blindar energeticamente e fazer com que você não venha ficar limitada a processos de eu não vou para lugar A porque ali é pesado, não vou para lugar B porque lá é denso. Não. Você pode ir, mas com consciência, com amor e consciência a você e ao seu corpo, certo? Quando você começa a entender a radiestesia e você começa a medir o campo vibracional dos ambientes, você consegue fazer pesquisas energéticas. E essas pesquisas, elas ajudam você a trilhar onde que é saudável e aonde que não é saudável você estar naquele momento. Quando você se permite fazer essas medições, essas pesquisas, isso vai te trazer um cenário de entendimento. E aí é você, com o seu livre-arbítrio, que vai trazer esse processo. Vou dar um exemplo prático, só para você entender. Tá? Tem um cliente que eu atendi a ele, e ele gostava muito de ir para o interior. Mas toda a vida que ele ia para o interior,
aconteceu alguma coisa no carro dele. O carro dele era arriscado, alguém batia no carro dele, amassava a porta, aconteceu alguma coisa no motor do carro, por algum motivo de força maior. E aí, quando eu fazia a medição do campo dele, tinha magia. E essa magia estava ligada à inveja. Inveja das pessoas, porque eram pessoas pobres, eram pessoas que não tinham condição financeira e talvez nunca iriam ter, e ele estava num processo de ascensão, de prosperidade. E o fato dele simplesmente sair da cidade, da capital, e ir para o interior remoto, no meio do mato, isso incomodava muitas pessoas. Mas esse incômodo é das pessoas, é delas. Ele não tem como ter controle sobre isso. Ele não ia deixar de fazer o que ele gostava, que era dormir no domingo à tarde lá, dormir no sábado à tarde lá numa rede, tomar banho de rio, ou ficar bebendo no interior, o que ele gostava. Pronto, era o que ele gostava. E ele gostava de fazer isso pelo menos uma vez por mês. E todas as vezes que ele ia para lá, para essa região, às vezes ele ficava na casa de uma pessoa A, às vezes ele ficava na casa de uma pessoa B, às vezes ele ficava na casa de uma pessoa C, e todas as vezes, com muita frequência, quando eu media o campo dele, acontecia esse processo. E aí eu trouxe a consciência para ele. Eu falei, olha, camarada, é o seguinte, toda vida que você volta dessa viagem para essa região, o seu campo e o seu carro têm campo de magia. Então você precisa refletir se é bom ou se os prejuízos que você relata que tem de lá, eles compensam o seu descanso de você ir para lá. Então, ele relatava que ele voltava de lá muito bem. Ele relatava que ele voltava de lá muito relaxado, porque é um local que não pegava internet, não pegava telefone celular, é um local bem distante mesmo, até de antenas de telefonia celular. Então, esse movimento das antenas, das ondas, para ele, o processo mediúnico dele, fazia com que ele ficasse bem, ficasse relaxado, mas toda a vida vinha campo de magia. Exatamente no momento que ele descansava, ele baixava as guardas, o campo dele, energético e do carro acabavam tendo algum tipo de prejuízo. E aí você consegue medir, por exemplo, onde que estão vindo esses acessos. Se estão vindo do ambiente, se estão vindo de pessoas específicas, e aí a gente descobriu que tinha uma pessoa especificamente que toda vida que ela via ele com esse carro, lá, ela jogava miasmas e magia. E isso não tem que matar uma galinha ou acender uma vela, não. O pensamento de nocividade, se a pessoa não estiver se protegendo, ela pode acessar o campo da pessoa. Entendeu? Então, tudo isso era o que estava acontecendo no campo dele. Só que ele não tinha essa clareza. Né? E aí, o que fazer diante disso? A decisão é que ele queria pagar o preço de continuar indo lá, mesmo tendo esses processos. Então, a minha função foi essa, foi deixar isso claro para ele. Porque eu, como terapeuta, eu não posso dizer faça isso ou não faça isso. Eu não posso fazer isso. Senão eu vou estar interferindo no livre-arbítrio da pessoa. Mas eu posso trazer sugestões, eu posso trazer ponderações, eu posso trazer processos de reflexão para a pessoa, para que ela possa tomar essa decisão. Olá, Norma, tudo bom? Você está querendo entrar na live comigo ou você apertou sem querer? Me confirma isso, por gentileza. Então, quando você ativa um cenário de entendimento, você consegue decidir. Não, eu quero ir para aquele local, eu sei que ali tem um campo de densidade, mas é uma decisão consciente, certo? Ou você pode se proteger e criar estratégias, mesmo que aquilo seja bom, você obter algum tipo de benefício, eu recomendaria ele não ir mais para aquele lugar, eu recomendaria ele ir para um outro lugar, para ele buscar um cenário de descanso dentro de um outro contexto, com outras pessoas, em outro ambiente, pois talvez a vibração dele já deu para aquela região. Aquela região é uma região de muita escassez, entende? E as pessoas que vibram naquele cenário de escassez, no entendimento delas, talvez elas vão vivenciar aquele cenário de escassez
para o resto da vida delas, enquanto elas estiverem encarnadas. Porque é só essas referências que elas têm. Imagina um interior do interior do interior de uma cidade pequena, no sertão do Ceará. Então, quando você vai avaliar esse contexto, é só o que aquela pessoa tem. Ela não vai chegar num patamar de mudança nem daqui a 5 anos, nem daqui a 10 anos. Mas aquela pessoa estava gerando um patamar de transformação. E esse incômodo estava gerando mais no outro do que propriamente nessa pessoa que eu estou me referindo. Então, quando você tem essa consciência, esse processo, você começa a criar estratégias. E aí eu orientei a ele ativar um gráfico radiônico sempre que for viajar para aquele local. Existem gráficos radiônicos que são gráficos de expansão de proteção. Eles fortalecem os Merkabas que você mesmo desenvolve, certo? E isso pode potencializar um efeito de Merkabas, certo? E junto com isso, você consegue trilhar outros cenários mais assertivos, como gráficos anti-magia, gráficos de limpeza de magias, gráficos de limpeza de miasma e outros processos a mais. Olá, Wanda, tudo bom? Luciene, sejam muito bem-vindas. Otto, cadê você, meu amigo? Como é que você está? Olá, Sandra. Tudo bom, Sandra? Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Então, quando você desenvolve técnicas de blindagem e geometria sagrada, você consegue desenvolver um novo cenário de proteção. Você começa a se blindar mais, você consegue entrar e sair dos ambientes sem ficar mais cansada, drenada, sobrecarregada. Você não fica mais se privando de ir nos lugares porque aquele local é denso ou deixa de ser denso. Às vezes você está com um grupo de amigos e você quer ir para o local e está tudo bem. Às vezes você não é de ir naquele lugar com frequência, mas você pode ir porque você quer se conectar com aquelas pessoas que estão lá, que são seus amigos ou grupo de forma geral. E aí você pode ir com essa função de conexão com o grupo ou individualmente. Quando você faz isso, você consegue fazer isso sem sacrifício, sem sofrimento, porque você blinda o seu campo energético e você pode ativar gráficos radiônicos e também Merkabas adicionais de proteção. Tudo isso eu ensino no meu curso de radiestesia radiônica, um curso prático voltado para o seu uso pessoal e profissional. Você que é terapeuta, mulher terapeuta, você pode potencializar o que você já tem de conhecimento com isso. E você que não é terapeuta, não sabe de nada de terapia, você pode utilizar a potência da radiestesia para medir mais de 20 indicadores energéticos, aprender a lidar com o pêndulo, aprender a utilizar os gráficos de medição e os gráficos de emanação radiônica. Você consegue fazer isso de uma maneira muito prática e assertiva, certo? Isso vai te trazer muitos benefícios a curto, médio e longo prazo, ok? Muito bem. O assunto é esse. Se você gostou do assunto, eu já te peço que você já me siga. Se você ainda não me segue, você possa compartilhar essa live. Uma live rápida, que a ideia é uma live express mesmo, certo? De você trilhar um contexto de entendimento, de consciência, e você desenvolver a sua melhor versão de si. E se você se comprometer com você mesma durante os próximos 90 dias, você dia a dia, você buscar se melhorar. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Dia a dia. Se você se comprometer, você pode desenvolver um processo de despertar de consciência a partir dos próximos 90 dias. E você vivenciar um cenário prático, assertivo, sendo autossuficiente no trato das suas próprias energias. Sem depender de ninguém, nem mesmo de mim. E você pode desenvolver isso. Basta que você se permita, ok? Eu tenho feito lives aqui de segunda a sexta-feira, nesse horário, de forma breve, prática e assertiva. E eu te convido a você vir comigo para uma aula gratuita, na segunda-feira, às 20 horas. Nessa aula eu vou estar falando sobre a radiestesia radiônica para você, mulher empreendedora, mulher empresária, para que você possa cada vez mais desenvolver ferramentas para a sua vida, para o seu negócio próprio. Independente do seu negócio, seja você terapeuta ou não, não importa. Você pode utilizar essas ferramentas na sua vida pessoal e profissional.
e obter mais resultado de vida. E com isso, você desenvolver mais autodefesa, mais limpeza energética e um campo mais seguro de proteção. Se isso te interessa, eu te convido a você escrever aqui comigo embaixo, Grupo VIP, ou entrar lá no link na bio e entrar no grupo de avisos. E aí, caso você entre aqui, escreva Grupo VIP, ou fale comigo no privado, ou entre no grupo de avisos, você vai receber um link na segunda-feira à noite para que você possa participar de uma aula gratuita comigo lá no grupo de avisos. Isso é exclusivo para esse grupo de avisos, tá certo? Então, para isso, é importante isso que você entre nesse grupo. Lá é o meu canal de comunicação oficial, onde eu compartilho assuntos relevantes para o seu processo de transformação, para o seu despertar consciencial, tá certo? Se você tiver dúvidas, você pode apertar aqui embaixo, onde tem a interrogaçãozinha, e você pode trazer a sua dúvida, a sua pergunta, a sua interrogação. Eloneide, boa tarde. Você está querendo entrar na live comigo? Ou você estava querendo tirar uma dúvida ou fazer alguma pergunta? Comenta aqui embaixo, por gentileza. Acontece com muita frequência de algumas pessoas apertarem aqui embaixo, onde tem o maisinho, achando que é para tirar uma pergunta, para fazer uma pergunta, e na verdade é um convite para entrar na live. Me sinaliza, por gentileza. Comenta aqui embaixo. Para você conseguir ter a permissão da plataforma de escrever o seu comentário, é necessário você já me seguir e ativar as notificações, tá bom? Senão a plataforma ela não vai permitir que você escreva aqui os comentários, tá certo? Bom, foi sem querer, né? Tranquilo, beleza. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida que tenha ficado para você? Se você tiver, você pode escrever aqui embaixo, onde tem as interrogações, tá bom? Então, se esse assunto ele foi relevante, se ele fez sentido para você, eu te convido a você vir comigo para a aula gratuita. Essa aula ela tem uma função incrível de aprofundar ainda mais esse assunto, para que você possa se transformar cada vez mais. Esse é o meu compromisso, é te trazer entendimento, despertar de consciência, para que você possa acessar a sua melhor versão. Ok? Sinta-se abraçada fortemente, um forte abraço para você e eu desejo para você um excelente final de semana, tá bom? E até segunda-feira para a aula gratuita, às 20 horas. Tchau, tchau.